Hélio Sousa, que analisa este relatório, embora não possa parte desta comissão? Bom, antes de mais, agradecer o convite do Cesário Camacho para aqui conversarmos e partilharmos experiências e cumprimentar também os telespectadores e os nossos imigrantes que nos acompanham com manifesto interesse. Como o Cesário referiu, também não há duas sem três, faço uma manifestação de interesse e um registro de interesse, já que a Assembleia não tem o registro de interesse, eu faço desde já, que foi aliás uma promessa eleitoral, que nós não temos assento por uma questão de rotatividade e, deste modo, eu não conhecendo o conteúdo do relatório, não posso debruçar, não tendo acompanhado naturalmente o evoluir, a não ser pela comunicação social, da situação da Comissão Parlamentar de Inquérito, estou com menos conteúdos para fazer uma avaliação daquilo que se pretende ser o mais isenta possível. Portanto, e como eu sigo o princípio de não falar daquilo que não sei ou daquilo que não conheço, vou continuar a fazê-lo. Mas posso acrescentar, relativamente à experiência e relativamente a alguns dados que disponho e que na altura também tornamos parte da declaração política, relativamente a duas situações. Primeiro, relativamente àquilo que nós consideramos ser um obstáculo ao sistema de fiscalização. O atual regime das comissões de inquéritos, que é este regime que nós temos, e nós somos muito críticos a esse respeito, aliás, já propusemos por mais de uma vez e que foi totalmente rejeitada pela maioria, não permite que eu, autor ou requerente da Comissão Parlamentar do Inquérito, possa presidir, tal como acontece na Assembleia da República, à própria Comissão. E não se ficamos por aí. E também que possa haver um coletivo de relatores. Isto porquê? Porque, havendo um juiz, um presidente da Comissão do PSD ou do CDS, e havendo um relator, juiz, porque é ele que relata e é ele que vai colocar na redação final as suas conclusões, por mais sérias ou concretas que sejam, não está aqui em causa este relatório que não li, nós consideramos que a não existência destes dois critérios faz com que as comissões, os relatórios finais não sejam os democraticamente possíveis. Porque uma comissão parlamentar de inquérito visa apurar responsabilidades, visa descobrir a verdade. E tem tanto de investigação, tendo aliás um estatuto muito idêntico ao dos inquéritos judiciais, e o que se pretende é que a redação final do relatório seja a mais plural possível. Terceiro aspecto, vou falar da experiência que tive noutras comissões. E a experiência que tive nas outras comissões é que os relatórios, e eu vou dizer isto de forma muito concreta, porque eu tenho dados sérios e objetivos, é completamente fraudulenta. Porque eu cheguei a estar numa comissão onde via claramente violação da lei, nomeadamente responsabilidades de o governo ter facultado documentação nos 15 dias, desrespeitando, nomeadamente, os prazos, e onde o presidente da comissão pura e simplesmente não agiu, e onde manifestamente os conteúdos do relatório dessa comissão, estou a falar de inquéritos à lista de espera, foram completamente retirados dados que eram absolutamente verdadeiros e concretos e, aliás, abalizados pelo próprio Governo Regional, documentos do próprio Governo Regional que foram retirados. Bom, linha em vez de ramo, para terminar, terceiro aspecto. Nós, na altura, e somos coerentes a esse respeito, nós enaltecemos o facto do Governo Regional ter criado uma linha para fazer face à aflição que era as empresas perderam o seu capital, haver desemprego
à beira. E não tendo havido a escutação séria e mais plural entre o Presidente do Governo, ou membro do Governo, com os partidos da oposição, aquilo que nós consideramos na altura, e tem em contacto com os empresários, é que foi uma medida positiva. Claro que havia o pesadelo da burocracia, e isso eu acho que é geneticamente português. E penso que dos dados que eu disponho atualmente, e houve reclamações, houve empresários que estiveram aflitos, houve empresários que estiveram ali na Comabamba, é que uma das críticas que nós fizemos e que faz sentido é do facto de ter sido pesadamente burocrática, não se ter respeitado prazos depois do Sr. Secretário ter na altura, recordo, ter definido que era para aquela data, não sei precisar agora. Bom, mas isso é, portanto, dados que nós dispomos. Não conhecendo o relatório, portanto, deixarei isto para quando chegar às mãos. A burocracia poderá... Lopes da Fonseca, Elvia Sousa, por aquilo que se apercebe, este modelo de apoio tem de ser revisto no futuro? Bom, eu referi há pouco que a burocracia leva muito dinheiro do país. Perde-se imenso tempo e há vários exemplos concretos de que a burocracia não torna o país eficiente. E eu acho que há um trabalho a fazer imenso, não só neste aspecto. O país é um país pesado, a máquina administrativa é uma máquina pesada e todos nós desejamos um simplex dentro da legalidade. Mas há um aspecto a realçar aqui desta linha, que é o facto dela ter a oportunidade de ser convertida a fundo perdido. O PS não queria. Puxa, não isso sei. é o que o senhor está a dizer. Isso é... Qualquer dia vai ter com o layoff, também a gente não queria que fosse a fonte de perder. Reembolsados. Bom, isso no nosso modo de ver, um mecanismo importante, sobretudo para quem é empresário, porque nós muitas vezes temos que pôr no papel dos empresários, bem ou mal, não só falar com eles, mas também colocar-se no papel de empresário e ver que naquele momento de angústia, estamos a falar de um período de Covid. Vejamos, final de 2019, 2020, eu não quero ser aqui advogado, mas eu como estou assim fora da retícia, como costuma dizer no regionalismo, posso falar, não ser moralista, antes pelo contrário, mas falar assim por alto. Ou seja, não havia manual de sobrevivência ou manual de instruções o que é que vinha aí no Covid. E, portanto, quer as câmaras municipais, quer os governos, tentaram estabelecer medidas para que o impacto económico e social fosse menor. Esta frase já diz tudo. Bom, claro que a perfeição humana não existe e depois esbarramos com o funcionamento da máquina. Para terminar, eu gostaria de dizer que um dos problemas essenciais na interpretação dos relatórios está no facto dos relatores não serem plurais, porque a pergunta que eu faço é se o Presidente da Comissão não é o problema do partido, se o relator não é o problema, por que razão o PSD e o CDS não abrem mão da pluralidade nestes dois cargos? Não fechou. Porque se isso não é o problema, então, imaginemos que o JBP proponha uma Comissão Parlamentar X. Por analogia ao regime de inquérito, parlamentar de inquérito da Assembleia da República, nós presidíamos a Comissão. Teríamos a oportunidade de ter um relator, como também teríamos muito gosto de ter um relator do PSD ou do PS. Claro. Portanto, eu pergunto, qual é o problema que cai aqui todo o rosto da suposta isenção, uma vez mais eu não conheço o relatório, quando não se abre mão disto. E é a mesma coisa, se me permite, que perguntar ao réu, ao arguido, se quer dar a sentença, claro que ele vai chamar vamos agora falar uma sentença da revisão favorável do para código. ser ilibado. Não é a mesma Não, pode não ser, mas eu estou a dar um exemplo que me veio à memória agora, com a maior proximidade possível para as pessoas perceberem. Bom, mas, Sr. Deputado Brício, se não é o problema, então o PSD e o CDS não têm nada a perder se abrir mão daquilo que já existe. Eu não estou a inventar nada. É uma questão de
alteração de queria dar uma regimentos da nota. Assembleia. Mas já propusemos E não ia dar regime uma- não é isso que aqui está em parlamentar causa. específico. Só queria dar uma nota porque Eu gostaria de acrescentar o Tenientes, seguinte, já apresentem aqui foi estudos. falado do objetivo aprovamos. desta proposta potenciar investimento e criar emprego, sobretudo numa economia muito característica como a nossa, ultraperiférica, com pouca escala, a necessidade de ser diversificada. Aqui é visto com os olhos a introdução do aditamento das tecnológicas, sobretudo para que dentro de 5 anos o Sr. Presidente do Governo tenha razão e nós não estejamos a dizer que ele mutes vezes diz as coisas e não faz sentido. Vamos lá ver se são perspectivas, não, tem garantias. Mas a questão deste regime, deste Código Fiscal de investimento, para nós é muito importante porque, sobretudo, no âmbito aqui dos valores chativas de investimento, foram propostas introduzidas em sede do Orçamento de 2019 e aprovadas pelo PSD na altura, relativamente aos montantes para os investimentos na ordem dos 750 mil para a Madeira e dos 250 mil para a Ilha do Porto Santo. Ou seja, entre as propostas do JBP introduzidas em 2016, passaram-se 3 anos e isto mostra que o JBP tem propostas execuíveis e concretas. Nós conseguimos ver mais perto, não quero dizer que conseguimos ver melhor, conseguimos antecipar. Só não aplica em Santa conseguimos Cruz. Antecipar. Só no Funchal. Deixe Santa Cruz de parte Santa e Cruz depois não há fazemos um programa sobre Santa Cruz. Eu hoje não vou falar Não, de Santa mas Cruz. é que essa- Santa Cruz está tão Essas propostas de iluminada, desagravamento está fiscal tão é só no iluminada Funchal. e está Em tão Santa Cruz, bonita, JPP já nem porque quer saber. todo o comércio agradece, toda a economia agradece. Mas eu gostaria de dizer Mas diga. que em 2016, a JPP introduziu aquilo que o PSD levou 3 anos a dar razão. Muitas vezes perde-se, e os investidores e as empresas perdem, pela casmurrice partidária, porque os partidos da oposição, verdade. Eu ainda sou. os partidos da oposição, Eu ainda sou. eu hei de sempre defender Eu sou, isto. não, do seu partido. Eu Eu, hei de- sei que o seu deputado é contra a derrama. Bem, hoje eu vou permitir, eu hoje vou permitir que me interrompa. E os parques? Agora Mas vão só pagar os hoje, a parques. próxima não Mas deixo. diga. Eu não sou contra a derrama, eu sou favorável à derrama a esse respeito. Mas depois falamos disso noutra Para concluir, oportunidade. a vossa E para posição? concluir, que naturalmente vamos votar favoravelmente, porque neste projeto legislativo tem mão de JPP. E, portanto, isso, infelizmente, o PSD levou 3 anos a ver a verdade, a enxergar, mas pronto, mais vale tarde do que nunca, e, portanto, é o que eu tenho que acrescentar, porque o JBP tem propostas concretas e muitas vezes a crítica que é feita ao JBP, que não tem iniciativas, não tem validade, que não tem não é verdade, ninguém proposta. Isso o Presidente do Governo já disse isso várias vezes. Algumas não, Já disse e continua a dizer. Algumas Eu hei de não, lhe mandar como sabe. uma carta agora do Pai Natal para ver se ele abre os olhos, Também para enxergar que o 2023 há de ser um ano faustoso. Muito obrigado pela vossa presença aqui esta noite no programa Parlamento. Estaremos de volta de hoje.